Oi gente, eu sou o Cadu e eu resolvi fazer um mini vlog falando um pouco sobre a minha leitura do Diário de Anne Frank e o que essa leitura acabou me remetendo, tanto de coisas que estão sendo vivenciadas hoje em dia, quanto alguns aspectos de conteúdo teórico do curso de psicologia. Bem, no livro a gente acompanha os relatos de uma adolescente judia que está refugiada em uma espécie de abrigo improvisado com a sua família e mais algumas poucas pessoas. E durante a leitura, algo que eu acabei lembrando foi sobre algo que na verdade a gente acabou vendo em Psicologia da Infância, sobre o Erik Erikson, que era um psicanalista, mas que, diferentemente do Freud, apesar de também conceber o desenvolvimento em etapas, enquanto o Freud tinha seu enfoque na sexualidade, o Erik Erikson se voltava mais para o desenvolvimento a partir com a interferência do social e da importância desse social no desenvolvimento humano, do social e da cultura em si. E aí, como ele vai pensar o desenvolvimento humano? É muito bem marcado essas etapas por tipos diferentes de conflitos. O conflito da adolescente que ele destaca é justamente o conflito da identidade e da confusão da identidade, né? E aí os principais questionamentos que ele levanta, como sendo característicos desses adolescentes, dos adolescentes, né, de uma maneira geral, são justamente com relação aos pais, se eu sou diferente dos meus pais, e aí, por consequência, quem sou eu e quem eu quero ser. Esses três questionamentos. Só que é aí que tá, justamente como eles são marcados por esse meio social, a gente remete novamente ao contexto, né, no qual a história da Anne Frank se passa, que tipo de condição é essa que está sendo concebida para que ela possa levantar esses questionamentos. Sendo que socialmente, naquela época, era justamente muito bem demarcado já a questão do quem sou eu, se ela estava vivendo dentro de um abrigo, refugiada simplesmente por ser judia, né? A gente pensando em todo um contexto do nazismo, ainda na Segunda Guerra Mundial, e daí o próprio questionamento no sentido de quem eu quero ser, quais as minhas aspirações. Isso acaba sendo extremamente atravessado pelo contexto histórico vivido na época, né? Porque na condição de judeu, em meio ao ápice do nazismo, se torna muito complicado, né? As questões deixam de ser, em certa medida, sobre que possíveis aspirações eu posso ter com relação à profissão, ao que eu quero fazer da minha vida, para simplesmente ter de tentar lutar pela sobrevivência, né? E aí, voltando um pouco também para falar sobre a questão dessa comparação com os próprios pais na adolescência, isso está muito presente no livro, principalmente com relação às críticas que a Anne faz com relação à mãe, e também, óbvio, com a identificação com o pai em muitos momentos. Essa tentativa de afirmação da própria identidade dela, né, a partir do reconhecimento em um deles e das diferenças no outro, que parece que ficam cada vez maiores assim, e mais intensas com o tempo, nessa etapa da vida da Anne. E aí um último ponto que eu gostaria de falar sobre, mas sem pretensão alguma de ser conclusiva, só uma mera comparação que me passou na cabeça, é justamente a questão da importância desse convívio na adolescência com os seus semelhantes, assim, né, de certa maneira. Mesmo para a formação de grupos, e voltando novamente, né, a discussão da identidade fica muito em pauta, né, nessa fase da vida. E aí justamente você voltar e perceber que, poxa, foram 2 anos de convívio restrito somente com aquelas pessoas, sem poder estar em contato com pessoas da mesma idade, além de toda a problemática em si, né, uma relação direta que acabou, claro, dado todas as ressalvas possíveis, né, a gente está falando de um contexto em que era um grupo perseguido por outro, politicamente, né, mas eu acho que existe um certo grau de comparação com relação à vivência na pandemia, em que, por outras razões, as pessoas tiveram de se isolar nas suas próprias casas, e hoje a gente pode falar de um momento que as coisas estão mais tranquilas, as pessoas já vacinadas e tudo mais, mas principalmente ali no princípio, né,
quando não tinha nenhum tipo de vacina desenvolvida ainda, nem nada, em que o isolamento era mais intenso, sobre uma certa semelhança, assim, né? Ainda que hoje também haja todo tipo de tecnologia que possa auxiliar as crianças a terem uma espécie de contato, assim, de maneira diferente com outras pessoas da mesma idade. Mas o próprio convívio da escola, a própria vivência, talvez, da prática de um esporte, de alguma coisa, de uma atividade que você esteja presencialmente ali junto, é algo que houve uma perda muito grande, né? Também. Mas, enfim, como eu disse, eu não tenho intenção nenhuma de ser conclusivo com relação a essa comparação que eu fiz. Foi só uma ideia que passou na minha cabeça com relação à leitura. E, bem, acho que é isso. Expus um pouquinho do que me chamou a atenção nessa leitura e tal. E muito obrigado aí para quem assistiu até agora. E é isso.